O citoplasma. O citoplasma compreende o recheio da célula, né? E ele é envolvido pela membrana plasmática. Mas nesse citoplasma, ou seja, dentro da célula, nós vamos encontrar um esqueleto. Assim como nós, dentro do nosso organismo, temos os nossos ossos que sustentam o nosso corpo, que é formado de ossos, com impregnação de cálcio, a célula também tem seu citoesqueleto. E que está onde? No meio desse citoplasma, juntamente ali apoiando as organelas e desenvolvendo outras funções que estaremos falando agora. Então, o citoplasma, ele é constituído pelo hialoplasma, juntamente com as organelas. E esse hialoplasma trata-se de um líquido viscoso, um líquido gelatinoso, onde as organelas estão inseridas. Porém, ele é constituído de substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Água, sais minerais, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, inclusive os lipídios estão todos presentes neste líquido que é o hialoplasma. Porém, esse hialoplasma, esse líquido gelatinoso, próximo à membrana plasmática, ele se apresenta mais denso, um aspecto gelatinoso. Porém, já mais próximo do núcleo, mais internamente, ele se apresenta sob a forma de sol. E o que é interessante é que a parte gelatinosa pode se transformar no sol e o sol pode se transformar nessa parte gelatinosa. Bem, então este hialoplasma, ou citoplasma, que está próximo da membrana plasmática, é o ectofora, é o ectoplasma. O que está mais próximo do núcleo é o endoplasma. Nesta célula, nós podemos observar aqui o seu núcleo, envelopado pela carioteca, então é uma célula eucarionte, e temos aqui as organelas, mitocôndrias, peroxossomos, nós temos aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, todas estas organelas estão mergulhadas nesse hialoplasma, como nós podemos observar neste outro esquema, que corresponde a este mesmo esquema, tá? Então, o citoplasma ou hialoplasma, que seria o seu citossol, e aqui temos as organelas mergulhadas, o hialoplasma ou o seu citossol. Porém, as células podem também apresentar alguns movimentos. Um dos movimentos conhecidos é chamado de ameboide. Como que se dá esse movimento ameboide? Se nós observarmos aqui essa ameba, aqui ela tem a sua membrana plasmática, aqui o seu citoplasma e o seu núcleo. Podemos observar que esse citoplasma, ele se direciona para um determinado ponto e há um prolongamento da sua membrana, formando como se fosse um pezinho falso. Por isso que esse movimento, essa deformação do citoplasma é chamada de pseudópode. Agora, para formar esse falso pé, ou seja, para que esse citoplasma se projete em determinada direção, vai acontecer uma transformação do gel para sol ou do sol para gel, que é aquela movimentação, certo? Porém, essa massa gelatinosa, quando se desloca, é que vai formar esse falso pé. Mas é possível também, no interior da célula, ou encontrar ou verificar o movimento ciclose. O próprio nome já diz, né? Ciclose, esse citoplasma ele fica como? Circulando. Por quê? Porque vai formar ali uma espécie de uma corrente que vai fazer com que essas organelas, elas fiquem também, vamos dizer assim, sendo distribuída, né? Ou distribui os nutrientes que entraram na nossa célula. Bem, quando nós nos referimos a coloide, o que vem a ser um coloide?
Como nós sabemos, o hialoplasma é uma massa gelatinosa e ele é constituído de substâncias orgânicas e inorgânicas, mas essas substâncias são muito pequenas, são microscópicas, são partículas que variam de 0,001 micrômetro até 1 micrômetro de diâmetro. Aí forma aquele líquido com essa consistência de gel ou de sol. Lembrando que próximo à membrana plasmática nós temos o ectoplasma e mais próximo do núcleo, mais internamente, nós temos o endoplasma. E que esse movimento que acontece dentro da célula é devido ao que? A transformação do gel em sol ou do sol em gel. E dentro da nossa célula, nós temos que lembrar que esse coloide ele tem uma parte dispersante, né, que é a água, mas a parte dispersa são as micelas, as partículas de proteínas que são encontradas no interior da nossa célula. Então, representando aqui um pouquinho mais ampliado, a ameba. Então, esse fluxo do citoplasma em dada direção, ela se movimenta quando ela vai, digamos assim, através dos estímulos químicos, né? Ela vai até o alimento para fagocitar. Então, ela forma esse pezinho falso, que é chamado de pseudópode. Porém, além de ter esse movimento, né, o citoplasma, nós podemos encontrar o citoesqueleto, o esqueleto da célula. E é óbvio que esse esqueleto da célula é ele que vai determinar o que é uma forma para esta célula, seja a célula cúbica, seja a célula esférica, seja uma célula fusiforme. O citoesqueleto vai ser responsável pela forma da célula, bem como dentro da célula nós temos as organelas. As organelas não ficam uma em cima da outra, elas ficam organizadas como nós dispomos os nossos livros numa prateleira. E também os nossos livros, eles ficam em cima de uma plataforma, a madeira, que dá sustentação. Então, esses citoesqueletos que a célula apresenta, também vai dar sustentação às organelas. Mas esse citoesqueleto, ele é formado do quê? Nós temos um esqueleto ósseo dentro do nosso organismo. A célula tem um esqueleto formado de microfilamentos, filamentos finíssimos, por microtúbulos, túbulos finíssimos, mas que, por sua vez, são originados ou formados de proteínas. Então, esses filamentos, bem como esses microtúbulos, são todos formados de proteína para dar sustentação à nossa célula e definir a sua forma. Bem, mas como foi dito, a constituição do esqueleto, ele se dá por microfilamentos, mas nós temos, por exemplo, filamentos de um tecido, ele é formado de algodão. Dentro da nossa célula, nós temos os filamentos que são formados por proteínas. Que tipo de proteína? As actinas. E essas proteínas, como nós sabemos, elas estão presentes nas nossas células musculares. Essas proteínas é que são responsáveis pelos movimentos de contrações que acontecem nas nossas células musculares. Então, os movimentos ameboides também se deve a esses filamentos, microfilamentos proteicos formados de actina na ameba, que quando forma os falsos pés ou dentro das nossas células, e que também é responsável pela ciclose, pelo movimento do citoplasma, né, que vai fazendo que a distribuição dos nutrientes para a célula. Então, lembrando que os microfilamentos fazem parte do citoesqueleto, mas os microfilamentos são de origem proteica e a proteína é a actina. Mas ainda temos, né, na constituição do nosso citoesqueleto, além dos microfilamentos que estão participando da formação lá das fibras musculares e estão envolvidos com as contrações musculares, nós temos os microtúbulos. São túbulos formados à base da proteína tubulina. E esta proteína tubulina,
Ela faz parte da constituição daqueles microtúbulos que constituem a nossa organela centríolo. E nós sabemos que o centríolo pode se diferenciar em cílios e flagelos, que o centríolo tem os áster, né? Os áster, e os áster formam as fibras do fuso, e o centríolo em si, ele tem a função de auxiliar nas divisões celulares e, quando se diferenciam em cílios e flagelos, são responsáveis pela movimentação dos seres vivos que são os ciliados ou dos flagelados, como o Trypanosoma cruzi, ciliado como o Paramécium. Bem, então esses microtúbulos, eu gostaria que eu chamasse a sua atenção para vocês observarem que cada bolinha dessa daqui, olha, são proteínas, mas elas se dispuseram de tal forma que constituíram túbulos finíssimos que fizeram parte depois da morfologia do centríolo. Temos também os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários, eles são formados de citoqueratina. Eles são estáveis e eles são responsáveis pela forma, pela sustentação. Quando uma célula ela se une a outra, ele vai estar presente também na formação ali daquele envelope nuclear que é a carioteca. Como vocês podem observar, os microtúbulos auxiliam nas divisões celulares, porque eles formam os centríolos, a organela centríolo, mas a proteína é a tubulina. Os filamentos intermediários são formados pela proteína citoqueratina. Já os microfilamentos, olha a imagem, estes são os microfilamentos, e as proteínas aqui seria a actina. E, inclusive, esses microfilamentos formam as microvilosidades encontradas dentro do intestino para fazer absorção, são responsáveis pelas contrações musculares, participam da divisão, do estrangulamento do citoplasma para dividir a célula em duas, olha, citocinese ou citodiérese, e estão também ajudando na formação dos pseudópodes. Bem, como nós falamos, as fibras, né, que forma ali os músculos, nós temos a proteína actina, que está em vermelhinho, tá, gente? A proteína miosina. Se vocês observarem aqui, eu tenho miosina no meio e as actinas aqui em vermelhinho. E tenho esse espaço que só tem miosina. No músculo, no corte de músculo, eu vejo que esse músculo aqui, ele está relaxado. Se você observar essa imagem, você vai ver que esse espaço de miosina diminuiu comparado a este. E que essas actinas deslizaram sobre a miosina. A miosina, ela mantém o tamanho. O que vai variar é o tamanho dessa proteína, desses microfilamentos de actina, que são responsáveis pelas contrações celulares. Também esses microfilamentos, eles estão presentes nas nossas células, formando o quê? As proteínas, actinas e as miosinas, que são responsáveis pelas contrações celulares. Mas podemos encontrar esses microfilamentos ajudando na formação, na emissão dos pseudópodes, pelos nossos glóbulos brancos, pelas amebas. As amebas usam os pseudópodes para se alimentar, mas nós usamos os nossos glóbulos brancos, né? Usam os pseudópodes para se alimentar, né? Ou ele fazer uma fagocitose. Porém, nas musculaturas, né? Ou seja, nas microvilosidades, podemos encontrar, olha, várias proteínas, a actina, nós temos proteína miosina, vilina, então eles formam aquelas dobras, umas evaginações na base que serve para fazer a absorção. Então podemos observar que os microfilamentos, os microtúbulos, né, e os filamentos intermediários fazem realmente parte do citoesqueleto, mas eles também desempenham funções dentro das células. O movimento ameboide, como foi dito, ajuda na locomoção.
e também na captura de alimento, como nós podemos observar. Olha, aqui está a partícula alimentar, ela emitindo os pseudópodes, a membrana plasmática vai envolver o alimento, vai formar o vacúolo digestivo, logo esse vacúolo digestivo será fundido, não é, aos lisossomos, vai fazer a digestão. Após a quebra, os nutrientes se difundem para o citoplasma, mas fica dentro do vacúolo os resíduos, que será eliminado pela própria membrana plasmática por exocitose. Porém, esse movimento se deve ao quê? Aos microfilamentos encontrados na célula. Portanto, né, ainda fazendo parte do citoesqueleto, os microtúbulos que formam o centríolo. Os microtúbulos, eles são formados pela proteína tubulina, falei nas lâminas anteriores, e são várias fibras que se organizam para formar ali, para ajudar a formar a fibra do fuso, que se forma durante a divisão celular, tanto mitótica quanto a meiose. Então, o centríolo é formado por microtúbulos, e esses microtúbulos são formados de proteína tubulina, mas quando um centríolo sofre uma diferenciação em estrutura de locomoção, como cílios e flagelos, ele vai apresentar ainda os microtúbulos, mas com um aspecto morfológico diferente, que eu vou mostrar já já para vocês. Aqui temos a organela centríolo. O centríolo é uma organela encontrada em células animais e que, por sua vez, ele é formado de microtúbulos. Estão vendo? Cada túbulo desse, olha, cada túbulo desse, aqui eles estão organizados de 3 em 3, dispostos de forma circular, né? Olha, circular. Se você contar aqui, vão dar 9, olha. 9 túbulos triplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 túbulos triplos dispostos de forma circular. Esse centríolo, podemos dizer assim, que ele é encontrado aos pares dentro da célula. Então, eles são chamados de centrosomos e em posição perpendicular. Porém, esse centríolo que é encontrado em célula animal, esse um par, eu posso me referir a ele como diplossomos. E eles ficam localizados no centro da célula, por isso que é centrosomo. E eles são formados por 9 túbulos triplos, né, que é formado por sua vez pela proteína tubulina. E ele vai ajudar o quê? Nas divisões celulares, e quando esse centríolo se diferencia em cílios e flagelos, podem observar que ele está agora de 2 em 2. 2, 2, 2, 2, 2, com 2 na região central. Então, essa é a imagem de varredura que nós veríamos, não é? Se estivéssemos cortando aqui um cílio ou um flagelo, teríamos essa imagem. Porém, se cortarmos ali a fibra de um fuso que auxilia na divisão celular, veríamos que ele teria 9 túbulos triplos organizados. Aqui eu tenho um paramécio e os seus cílios, que ele usa para a sua locomoção, ele movimenta esses cílios. Aqui eu poderia encontrar um flagelo de espermatozoide, poderia ser o flagelo do Trypanosoma cruzi, do Trypanosoma gambiense, e ele movimenta esse flagelo para poder se locomover. E nós temos aqui o centríolo já dispostos, né, nos polos da célula, e eles emitem as suas fibras que se prendem aos centrômeros de cada cromossomo. Para quê? Para que ocorra a separação desses cromossomos na anáfase. Então, esse citoesqueleto, como nós podemos observar, ele vai sustentar, ele vai dar a forma, mas eles podem desempenhar também outras funções dentro da célula.
não é? Formar a proteína actina, que vai auxiliar nos mecanismos de contrações dos músculos, vai originar aqui as fibras do fuso para separar os cromossomos, quando o centríolo se diferenciou, formou estruturas de locomoção. Então, nós temos que pensar que esse citoesqueleto, ele é formado por microtúbulos, por microfilamentos e por filamentos intermediários, mas que além de dar a função de sustentação, de dar um formato para a célula, cada estrutura dessa vai desempenhar também suas funções. E dentro da célula, lembrando que além desse citoesqueleto, nós temos todas as organelas mergulhadas, e essas organelas elas estão dispostas de forma bem organizada, não está uma em cima da outra. Subentende-se que elas não estão uma em cima da outra, é porque os filamentos estão mantendo-as cada um no seu devido lugar. Então, ficou aqui a nossa aula sobre citoesqueleto.